Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o Tactical RMM, tá? Como o nome diz, é um Remote Management, é uma ferramenta de gerenciamento remoto. É utilizada principalmente para a gestão de servidores e desktops Windows. Apesar de poder trabalhar com servidores Linux, o foco principal dela, e as principais funções são para você gerenciar seus desktops e servidores Windows. No sentido de você gerencia se a máquina está funcionando ou não, quem está logado, se tem patches pendentes, se tem atualizações pendentes. Você pode executar comandos remotamente na máquina, você pode acessar o gerenciador de arquivos da máquina remotamente sem atrapalhar quem estiver utilizando, um acesso em background. Você pode fazer o acesso remoto sem a necessidade de um viewer de Ndesk, por exemplo. Você pode agendar tarefas de atualização, tarefas de correção. Você pode criar seus scripts em PowerShell ou outra linguagem para que eles possam ser executados nas máquinas para instalar programas remotamente e utilizar o próprio instalador do RMM, junto do agente, que pode instalar uma série de programas remotamente. Hoje eu vou mostrar a instalação do Remote Management, do Tactical RMM. Tá? Apesar dele ser um software que está nos estágios de desenvolvimento bem avançados, ele tem algumas coisas que ainda estão sendo corrigidas. Ele hoje trabalha com dois softwares em paralelo, que é o próprio Tactical RMM e a parte do agente do Windows, ele usa o Mesh, tá? Que é um outro software de gestão remota, só que o Tactical traz muito mais funções. Ele seria hoje, comparando em termos de funções, ao equivalente ao Enable, da SolarWinds. Então ele tem muitas funções semelhantes. Então é um excelente software, com desenvolvimento crescente, tá? Pouquíssimos problemas que são notados por quem está usando, não só quem usa pela comunidade, por um software totalmente open source, mas também quem tem suporte da Middleware, que é a desenvolvedora principal. Então é um software que tem ganhado muito espaço, e altamente configurável. Tem gente que já criou script para integrá-lo com o WhatsApp, tem gente que já criou scripts para integrá-lo com GLPI. Então é um software que tem um desenvolvimento constante e está com cada vez mais pessoas utilizando. Com maior base de pessoas utilizando, torna-se um software com muito mais testes e muito mais validações. Os requisitos básicos para a instalação do Tactical é um servidor, com Debian ou Ubuntu, ele é homologado para essas distribuições. Geralmente o Debian tem um consumo um pouco menor, então você tem um aproveitamento. E 4 GB de RAM. Se você está pensando em trabalhar com mais de 200 hosts, geralmente sugerem que você tenha mais memória RAM e mais CPU de processamento. Tá? A máquina que eu vou estar utilizando hoje, eu tenho 2 vCPUs e 4 GB de RAM. Ele obrigatoriamente precisa estar de cara para a internet ou ter um prefixo de validação, porque ele precisa ser validado na instalação, para que ele possa gerar os agentes para o Windows, e os agentes são assinados. Os agentes para rodar o Windows eles têm uma assinatura que valida o agente, porque com um servidor de cara para a internet, qualquer um pode tentar colocar uma máquina presente no seu servidor, mas só aqueles que têm assinado realmente conseguirão fazer isso. Então você tem uma segurança maior de que seu servidor vai estar protegido de gente tentando se passar por clientes válidos. Então ele precisa de gerar um nome, dentro do seu DNS, ele precisa de que você crie um certificado válido, porque ele só trabalha HTTPS. Então, para isso tudo, você precisa que a porta 443 de um IP fixo seja acessada diretamente pelo servidor ou redirecionada, caso você esteja atrás de um NAT. Eu estou utilizando uma máquina virtual hoje na nuvem, estou utilizando uma máquina em cloud, então por isso ele está diretamente ligado e vai funcionar rapidamente. Então, quando você precisa ter um DNS, é necessário que você crie essa configuração no seu DNS. Então, eu estou aqui no registro BR, onde tem o meu DNS, eu vou aqui na configuração da zona, vou mascarar algumas informações, mas estou aqui na configuração da zona, tá? E vou adicionar o host aqui, vou colocar aqui uma nova entrada. Então, vai ser uma entrada do tipo A ou do tipo CNAME. CNAME se você já tiver a entrada, se não tiver, ela vai ser do tipo A. Então, eu tenho 3 entradas que eu devo criar aqui. API, para o endereço de IP que você utiliza na sua máquina virtual. Como eu já tenho o endereço, eu posso fazer as outras entradas serem CNAME, tá? RMM. E Mesh, que é o software que ele também utiliza ali.
adicionou as entradas correspondentes API, RMM e Mesh. Tá? Você tem que ter essas 3 entradas apontando para o local onde está rodando o seu RMM, ou onde vai rodar o seu RMM. Se tiver tudo certo, você vai salvar as alterações. Tá? Você vai ter que aguardar que elas sejam publicadas, né, para que ele possa funcionar. Então, logo o seu DNS publique isso, que isso esteja acessível, você já pode começar a tratar o RMM. Por exemplo, se já estiver resolvendo, então você já pode começar a fazer a instalação do Tactical RMM. Tá? Então, vou seguir os passos aqui, que eu vou deixar gravados aqui na aula, né? Aqui na descrição. Tá? Então, você cumpriu os pré-requisitos. Você tem um servidor que funciona de cara para a internet. Né? Você tem nomes, API, RMM e Mesh que resolvem para o seu servidor. Você pode começar a instalação do Tactical. Então, você vai ter algumas características que você precisa respeitar para que ele possa funcionar. Então, caso você não tenha instalado o comando sudo, instale. Tá? No meu caso, eu tenho o comando sudo instalado, tá? Devidamente funcionando. O common URL, o curl, tá? Porque o curl é responsável por baixar, né, e tratar o download de agentes e outras particularidades do Tactical. Tá? Se você precisar também, né, se você não estiver lidando com o firewall do seu provedor de nuvem, o meu firewall de provedor de nuvem está configurado, então não é qualquer porta que está aberta para qualquer endereço, porque recomenda-se que você bloqueie o SSH só para que você ou IPs que você autorizar possam acessar. No meu caso, só vai ser acessado por chave, então não tem problema. Mas você pode instalar, né, o UFW ou fazer a configuração via iptable, se você tiver a necessidade. Então a primeira coisa que vai fazer é criar um usuário, tá, com shell bash para o Tactical. Então, crie com o nome Tactical porque é um padrão. Ele vai procurar esse usuário no sistema. Quando você criar a senha, lembre de gravar essa senha. Você não pode perder essa senha. Senão você vai ter que entrar como root, fazer a troca de senha. Isso é importante para que ele funcione corretamente. Ele vai usar essa senha para usar o comando sudo e funcionar para fazer as alterações de sistema que ele precisa. Feito isso, a gente precisa garantir, tá, que não tem um serviço concorrente dele, tá vendo? Eu só tenho o SSH aqui, tá? Que eu não vou ter nenhum serviço concorrente dele funcionando aqui na máquina que vai ocupar as portas 80 e 443, tá? Não tendo nenhum serviço já rodando, eu posso fazer a instalação, tá? Normalmente. Já preenchi o meu DNS, né? Vou trocar para o usuário Tactical. Trocando para o usuário Tactical, automaticamente eu vou baixar esse link aqui, né, usando o wget. Tá? Vou colocar permissão de execução. E agora eu vou executar o instalador. Ele fala ali, né, você respeitar o padrão do sudo, né? Se acertar sem ajuda, digitar corretamente, né, faz parte de acertar ou fazer um sistema funcionar. Se você escrever certo, vai certo. Adicione o seu subdomínio de back-end. Por exemplo, né, API, exemplo, não, no meu caso aqui, né, api.linuxadminpro.com.br. Seu domínio de front-end, rmm.adminpro.com.br. E o seu domínio de mesh, mesh. E o seu domínio raiz, né, aquele que é o principal. Um endereço de e-mail válido, né, para que você possa ter a sua recuperação de senha, o que é utilizado pelo Django
e o Mesh Central, que é o Filecon. Ele vai começar, né, a baixar os programas necessários, por isso que ele é homologado para Debian e Ubuntu, né? Ele já está todos os scripts para fazer a instalação. E são os que, com uma boa instalação, consomem, né, uma instalação limpa, mínima, consome pouquíssimos recursos. Ele agora está fazendo o desafio, então você precisa criar, tá? Você precisa criar uma chave TXT, um DNS, um recurso TXT no seu DNS, tá? Para esse cara aqui, ó, Acme Challenge, Linux Admin Pro, com essa chave aqui. Por quê? Ele precisa desse conteúdo para poder validar, tá, o desafio resposta do Let's Encrypt. A não ser que você compre o seu certificado, comprou o seu certificado aí válido por tantos dólares por ano, você vai fazer de outra forma. Mas se você não tem e não quer comprar, ele vai fazer automaticamente. Então, você vai aqui no DNS, configurar zona DNS, adicionar nova entrada do tipo TXT. O nome da entrada é esse aqui, ó, underline acme, copiar. Mais fácil copiando e colando, né? Colar. E o conteúdo dela, no caso aqui eu não preciso do resto, né? Eu só preciso do underline Acme Challenge. Porque o Linux Admin Pro, no registro BR, tá vendo? Ele já coloca esse sufixo para mim, não preciso. E vou pegar o conteúdo dessa chave TXT, esse aqui. É assim que ele vai validar que realmente o meu domínio me pertence e ele vai poder atualizar isso. Salvar alterações. Bem, ele não deve ter ainda publicado, né? Vamos fazer aqui. Ó, tá vendo? Eu ainda tenho que aguardar um pouco. Aí acontece, ele está querendo um certificado desse tipo aqui, é um certificado raiz. Ele não fez, deu erro, ele não conseguiu validar, então ele mudou a chave. Vou ter que ir lá mudar de novo. Copiar, tem que aguardar. Nesse caso aqui não tem muito o que fazer, a gente vai ter que pegar e aguardar. Do tipo TXT. A chave é essa. E o conteúdo, esse aqui. Underline Acme Challenge, tá certo. Não, essa é a chave. Copiar certinho para não ter erro. Copiar. E agora colar. Isso. Adiciona. Verificou ok, então só dá Enter, que ele vai dar continuidade ali. Esperei uns minutos, bons minutos para propagar, propagou. E aí agora você dá Enter, ele vai fazer a instalação dos pacotes, do Nginx, de todos os outros pacotes necessários para a instalação do RMM. Ele tem também sistemas em Node.js e tal, então ele é bem completo em termos de funcionamento. Então ele já está fazendo as configurações necessárias, baixando os pacotes necessários. Tá? Existem bancos de dados em Postgres e banco de dados em MongoDB, porque, como eu falei, ele trabalha com o Tactical e o Mesh. Para a parte dos agentes, ele usa o Mesh. Para a parte de toda a administração e gestão, ele usa o próprio Tactical. Mas para a parte dos agentes e do acesso remoto, né, o RDP, ele usa o Mesh. Por isso ele precisa ter essas duas configurações aí. Então ele tem um banco de dados em Postgres e um banco de dados em MongoDB. Tá? No To-Do do Tactical, tá? Eles estão trabalhando com o merge dos códigos para que no futuro próximo você não precise ter o mesh instalado, né? Só o Tactical, e ele já vai incorporar a parte do funcionamento do agente. Então você não vai ter que ter esses dois serviços instalados ali. Mas não tem problema, o mesh não consome quase nada porque ele é só usado para fazer a validação e deploy dos agentes. Ele vai compilar o software, né? Porque tem vários softwares aí que eles vêm em código para serem compilados para se adequar à máquina. Então ele vai fazer a compilação aí para que possa instalar. Como demora um pouco, vou retornar quando a instalação já estiver pronta.
Depois de uns 20 minutos de instalação e compilação do RMM, agora ele está passando para a parte do Mesh Central, né? Então, dependendo da sua máquina, pode demorar 20, 30 minutos, tal. Depende do seu hardware. Então, por um período, você tem que aguardar e deixar ele fazendo. Se tiver internet, tiver conexões, ele vai fazendo tudo automaticamente. Não precisa de interferir com a instalação. Bem, agora chegamos na parte que ele vai pedir, né, para você criar um login para o Django e para o site do RMM, né, utilizando inclusive a parte do Mesh. Então, vamos criar um usuário. Então, criou esse usuário, não vai perder essa senha, né? Senão você vai ter que... Ó, agora ele está pedindo aqui para que eu faça o cadastramento, tá? Do meu QR Code. Tá? Eu vou cadastrar aqui no meu aplicativo de QR Code, porque você só pode logar se você tiver um 2FA, tá? O segundo fator de autenticação. Está obfuscado aqui, para que vocês não possam ver, né? Mas está aqui, eu vou fazer o cadastro no meu aplicativo. Adicionar conta. Escanear código. Escaneou o código. Aí o Mesh Central ainda não está não está pronto. Tem que aguardar até que o Mesh Central esteja pronto. Gerando meu login, né? E tudo mais, se o Mesh Central não estiver pronto. Então, assim, a instalação, se você cumprir os pré-requisitos, ela é bem simples, né? Ela não te traz muita complicação. Você pode instalar e configurar ela facilmente. Pronto, agora eu vou acessar o RMM para ver, né? Ó, o acesso aí. Se você não tiver o Two-Factor Authentication, você não loga. Aí ele pede para você fazer a sua configuração inicial, né? O seu primeiro cliente. Geralmente eu crio o cliente que eu sou eu mesmo, né? Para que eu possa adicionar as minhas máquinas para depois criar os outros. Então, primeiro cliente. Eu posso ter vários sites desse cliente, ele pode ter várias... Um cliente pode ter uma matriz em um lugar e várias filiais, tá? Então, o primeiro site aqui é o... E o fuso horário padrão é o América São Paulo. América São Paulo. Pronto. Você já tem o seu RMM funcionando, tá? Tá vendo? Ele tem aqui um site, que é o Rio de Janeiro. Caso você precise aqui, você pode fazer a criação, tá? O Client Manager. Você pode fazer aqui a criação de novos clientes, tá? E o default first site dele, então eu posso ter aqui o cliente 01, o first site dele, tá? Belém, no Pará, não Belém de Israel, né? Jesus nasceu, tal, mas Belém no Pará, sim. Então, vendo? Então, os clientes vão sendo adicionados aqui. E aí você vai fazendo, né, o deploy dos agentes conforme for a necessidade, conforme for. Não, esse cliente aqui precisa de mais localizações. Então, eu vou adicionar um site. Ó, botão direito aqui, ó, no cliente. Adicionar um site. Colocar em modo de manutenção. Não quero que ele faça teste. Então, tem várias funções, né? Tem funções aqui que você pode fazer globalmente no cliente. Tem funções que você vai fazer individualmente no site. Tem função que você vai fazer só naquele host específico. Mas ele é muito, muito bom de trabalhar e extremamente similar, né, a quem já utilizou ao RMM da Enable, o que faz com que ele seja muito aceito no mercado pela quantidade de funções que ele tem.
Então não esquece de assinar o canal, de dar um like nesse vídeo, né, um monte de like se puder, comentar, compartilhar, porque você saiu do zero a ter um servidor de gestão instalado e já funcional de uma forma assim, rápida e fácil. Né? Só demorando um pouquinho o tempo da compilação, mas vale a pena esperar para ter um servidor completo à sua disposição.